gato, olá gata, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto Reb em Ação. E hoje nós vamos falar sobre introdução, isso mesmo, a parte do texto no qual você já começa dando um close certíssimo, um close certeiro, aquele close que vai conquistar o teu corretor, certo? Então, aqui não tem pausa, aqui não tem edição, aqui não tem lousa digital, aqui não tem nada. Então pega uma caneta, pega um pedaço de papel e começa a anotar tudo, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de introdução, é importante a gente tocar em outro assunto que vai otimizar seu tempo e vai facilitar na sua produção textual. E o que seria isso? Que tópico é esse? Que assunto é esse? É tempestade de ideias, que é chamado de brainstorm, nome chique. Então, em que consiste a tempestade de ideias? Não é nada mais nada menos do que você pegar todas aquelas opiniões, todas aquelas ideias que surgirem sobre o tema na sua cocurutinha, na sua cabecinha e ir anotando, certo? Então, tudo aquilo que vier, que você lembrar sobre o tema, independentemente de que tenha ligação direta ou não com o tema, você anota. Ah, mas eu vou usar tudo isso que eu anotei, eu lembrei de muita coisa, e aí? Não, claro que não, óbvio que não. Então, o que é que você vai fazer para selecionar todas essas ideias? Filtra. Então, qual dessas ideias qual dessas ideias será melhor para mim desenvolver? Qual dessas ideias eu consigo defender melhor? Qual dessas ideias eu consigo ser mais coerente? Então, pega essas ideias e defendem elas, utilizam elas, ok? Então, feito essa tempestade de ideias e escrito todas essas ideias que surgiram em tua cabeça, é aquele filme que tu assistiu semana passada, é aquele livro que tu leu, é aquela frase que tu viu em algum lugar que tu achou massa e acha que pode casar com a tua redação. Então, é uma série de close, certo? Feito isso, a gente vai para a introdução, certo? Agora sim, a gente entra na introdução propriamente dita. Mas também existe um outro tópico que se eu não falasse aqui, pudesse ser que vocês perguntassem depois. Erivaldo, com título ou sem título? Meu amor, você que sabe. Então, o Enem ele não exige que o aluno ele coloque um título na sua redação do Enem. Ah, mas é bom colocar ou não? Você que sabe. Então é o seguinte, quando você coloca o título na sua redação, você está dando uma identidade à sua redação. Mas aí onde é que está o problema? Se você colocar esse título de uma forma errada, você vai perder pontos. O que não vai acontecer se você não deixar de colocar o título. Então, se você não colocar título, não tem problema nenhum, mas se você colocar o título e colocar de maneira errada, vai descontar na tua nota. Então, entre colocar o título e não colocar o título, é melhor não colocar, né? É porque dar coisa errado não dá certo. Então, passado essa discussão básica sobre o título, vamos para a introdução. O que é a introdução? A introdução, ela vai consistir na apresentação do seu ponto de vista. Então, é na introdução que o leitor, que o corretor, ele vai saber qual vai ser o ponto de vista que você vai defender, certo? A sua tese. O que é tese? A tese é o seu ponto de vista. E onde é que a tese na sua redação deve estar? Na introdução, certo? Então, toda introdução ela tem que ter a tese, que é a tese, é a sua opinião, é o seu ponto de vista, é aquilo que você vai defender na sua argumentação, certo? Muito cuidado quando eu falo naquilo que você... quando eu falo que é na sua opinião, naquilo que você vai defender, isso não quer dizer que você vai colocar, bem, eu acredito que, pelo amor de Jeová, pelo amor da Nossa Senhora da Gladiadora de 1 metro, da Santa Sé, de quem for, não utilizem não se coloquem, não utilizem em primeira pessoa. Entendeu? Então isso é um close erradíssimo que existe muito, que muitas pessoas cometem, e eu vejo isso muitas vezes, por incrível que pareça. Então, quais são os tipos de introdução? A gente tem lá a introdução por alusão histórica, que é um tipo de introdução que é muito bem visto. Por que é muito bem visto? Porque esse tipo de introdução
ele nos mostra, enquanto corretor, que o aluno, que o vestibulando, ele tem um conhecimento de mundo, ele tem um repertório sociocultural diversificado. E esse repertório sociocultural diversificado, ele corrobora com uma pontuação boa, uma pontuação muito boa nas competências de número 2 e 3. Então você está dando um close certo na redação, na introdução, está atraindo o leitor e ao mesmo tempo está garantindo uma boa pontuação na competência de número 2 e na competência de número 3. Então o que é começar um texto com uma introdução por alusão histórica? É se apoiar em um fato histórico para descrever, para trazer a discussão para o que você quer pontuar. Então você começa a sua introdução puxando lá do passado algumas características e você traz para o presente e aponta qual é a sua tese, qual é a opinião que você vai defender. Então, por exemplo, eu poderia começar a minha introdução falando sobre a monarquia. Então, daí eu ia descrever algumas características da monarquia. Então, eu poderia começar: o período da monarquia, que foi caracterizado por isso e aquilo, trouxe algumas mudanças no patamar, ou. Então, essas mudanças podem ser vistas, ou. Ponto. E assim tu vai continuando e expõe a tua tese e na sua argumentação você pontua e defende essa sua tese. Então, um outro tipo de introdução é a introdução por estatística, que é aquela introdução destruidora que você já começa o texto jogando dados, né, jogando fontes. Então, dados são incontestáveis. Então você começa lá a sua redação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 75% dos moradores do Rio de Janeiro estão contaminados por vírus tal. E vai desenvolvendo. Então, vale salientar que dados por si só não falam nada. Então, não adianta simplesmente colocar um dado e não se envolver com esse dado. Ou seja, não adianta colocar um dado e não interpretá-lo. Entendeu? O dado por si só não vai falar nada, ele vai ficar vago, ele vai ficar vazio. Então, sem close errado. Não pense, vou utilizar um dado e tô arrasando. Não tá mesmo. Assim não tem como te defender, querida. Então, preste atenção para não closar errado. Um outro tipo de introdução é a introdução por contraste. O que é contraste? É comparação. Comparação de quê? Essa comparação ela pode ser comparação de períodos distintos, pode ser de locais distintos, pode ser de épocas distintas, pode ser de vários aspectos distintos. Então é uma comparação. Na América Latina, os processos produtivos se davam da seguinte maneira, e você pontua as maneiras. Já na casa do Satanás, esses processos se davam dessas maneiras. Diante disso, pode-se observar que, com o passar do tempo, isso e aquilo, um close, né? Vai closando aí, sem dó e sem piedade. Close certo, porque se for errado, né? A senhora tomba. Um outro tipo de introdução que você pode estar utilizando é a introdução por hipótese. Então, vamos supor que o tema é mobilidade urbana e você acredita que a mobilidade urbana, um dos principais problemas da mobilidade urbana é a falta de investimento em políticas públicas voltadas para esse setor, certo? Para o setor automotivo, enfim, e outras diversas características. Então isso é o que você acredita. Então você pode, hipoteticamente, na sua introdução, mostrar que o que causa esse problema é essa sua opinião, essa hipótese que você vai apontar. Então, você também pode fazer uma introdução mista, que você vai pegar elementos dos diversos tipos de introdução e vai misturar, vai fazer uma salada de fruta e vai misturar todos esses tipos. Então você pode começar, por exemplo, a sua introdução por alusão histórica e lá mais na frente você coloca estatística, por exemplo.
Mas vale pontuar aqui que a sua introdução não deve ficar muito grande, né? Não deve ficar muito grande. Tem limite de linhas? Não tem limite de linhas, certo? Mas você, quando estiver escrevendo, você vai perceber, poxa, está muito grande. Espero que perceba, porque se não perceber, está dando coisa errada sim. Então, quando você estiver escrevendo, não deixe a sua introdução ficar muito grande. Eu não costumo recomendar para os alunos que você tem que fazer uma introdução com 5 linhas. Não, para mim isso é besteira. Se preocupe mais no conteúdo da sua introdução. Claro, levando em consideração que ela não deve ficar muito grande. Mas muito grande quanto? Você vai perceber isso. Eu acredito que você vai perceber, poxa, tá grande, tá hora de reduzir, tá hora de parar, certo? Tem outros tipos de introdução? Tem. Tem a introdução, por exemplo, a introdução por definição, que é uma introdução muito simples de se fazer, que é, por exemplo, o tema da violência o tema é violência em questão no Brasil. Então, para você, o que é a violência? Edivaldo, para mim a violência é um conjunto de closes errados que faz com que a pessoa se sinta agredida, seja verbalmente, fisicamente ou moralmente. A gente definiu a violência. Então, você se pergunta o que é, você pega uma palavra-chave do tema e define ela. Mas eu não sei definir. Define com as tuas palavras. Mas as minhas palavras vão ser horríveis, vão ser muito poquem. Define mesmo assim. Se você não sabe fazer de outra forma, faz do jeito que tu sabe fazer. Eu não adianta querer fazer uma coisa linda, maravilhosa, bonita. Vou utilizar as palavras mais lindas de meu vocabulário, né? Vou buscar aquelas palavras dificílimas e acaba dando coisa errada, certo? Os corretores do Enem, eles não procuram aqueles alunos que eles escrevem aquelas palavras dificílimas, que tem um vocabulário super extenso, um vocabulário, aquele vocabulário bem cheio. Não, os corretores do Enem, eles procuram alunos, o perfil do aluno que vai fazer o Enem é um perfil de aluno de ensino médio. Então é aquela linguagem simples, aquela linguagem clara, coesa, concisa, certo? Então nada de se preocupar com essas besteiras. Edivaldo, eu posso começar a minha introdução fazendo perguntas? Pode. Mas preste atenção. A maioria das redações que eu recebo contendo perguntas na introdução são perguntas que não são respondidas no desenvolvimento, na argumentação. Então, para que Satanás, para que diabo tu vai colocar uma pergunta na tua introdução se você sequer vai responder no teu texto? Ora, eu sou corretor, eu não quero saber de responder pergunta não. Eu quero que você, aluno, responda o que te foi perguntado. Eu quero que você problematize o que te foi proposto e não que tu me venha fazer pergunta, né, para a minha cara. Estou lá lendo a redação, aí tem uma pergunta, essa pergunta é para mim? Não faz sentido. Então, para mim, só coloca pergunta se tu for responder, e se for responder, muito bem. Se não for responder, não coloca, porque é close erradíssimo, certo? Então, gente, muitas pessoas ficam se perguntando, com que frase eu vou começar a minha introdução? Não tem frase, simplesmente tu vai lá e tu começa. Vou começar com atualmente. Não tem pra quê, meu amigo, não tem pra que isso. Não tem pra quê. Me diz uma frase para começar a minha redação. Não digo. Por que eu não digo? Porque você não precisa. Não precisa uma frase para começar a tua introdução. Quando você vai começar a contar uma história, quando você vai começar a se defender, quando você lê um jornal, como começa? Então, tu procura começar a tua introdução sem se preocupar em que palavra eu vou utilizar. Como é que eu vou começar? Eu vou utilizar um hoje em dia, um atualmente, um historicamente. Não tem pra quê, gente. A introdução simplesmente começa. Então você já pode começar diretamente falando sobre o problema, sem ficar dando rodeios, certo? Então, tá vendo isso aqui? Isso aqui são as lágrimas das inimigas. Então, se você seguir todas as dicas, acompanhar o projeto Redenção, certo? Você estará bebendo
as lágrimas das inimigas. Agora, se você der close errado, erradíssimo, close errante, aqui estará as suas lágrimas, certo? Então, vamos beber as lágrimas das inimigas em nome de Jeová, em nome de todos os santos, em nome do que você acredita. Vamos beber a água das inimigas concorrentes e vamos tombar na redação do Enem, certo? Então, por hoje é só. Não esqueçam de curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Regra em Ação, acessar o nosso blog, regraemacão.blogspot.com, e enviar suas sugestões, dúvidas, elogios e o que quiserem para o nosso e-mail, regraemacão@gmail.com. Por hoje é só e vamos lá rumo ao close certo no Enem. O vem com redenção rumo ao close certo. Alô, alô, alô.